Existe um cansaço que quase ninguém vê. É o cansaço de quem sustenta muitas coisas ao mesmo tempo: carreira, trabalho, filhos, vida amorosa. Muitas mulheres assumem todas essas responsabilidades ao longo da vida e o corpo vai dando sinais de adoecimento, de desgaste. Podemos chamar de o cansaço invisível das mulheres, o cansaço invisível de quem cuida. Nesse mês das mulheres, nós vamos refletir sobre este assunto. Eu sou Fabiola Serpa, psicóloga, diretora da equipe Interac. Estou aqui na companhia de duas queridas amigas para falarmos sobre esse assunto. Olá, eu sou Gisele, sou psiquiatra da equipe do Interac. Hoje eu trabalho com adolescentes, adultos, sou especialista em sexualidade e estou muito feliz de poder ter essa troca aqui com vocês hoje. Eu sou a Janice Facchini, psicoterapeuta há 16 anos, terapeuta de adultos e casais, e grande parte da minha experiência clínica é exatamente com mulheres adultas. Muito bem, esse cansaço, de que nós estamos aqui nos propondo a falar das mulheres, tem realmente causado um adoecimento físico e mental. Gisele, você poderia falar um pouco mais sobre isso, né? Você que atende tantas mulheres, Claro. em psiquiatria. Na prática clínica, normalmente as mulheres chegam já ao consultório mais adoecidas, costumam, chegar com essa queixa de cansaço excessivo, de desgaste. E eu explico que existe uma causa neurobiológica para isso. Então, o estresse, o estresse ele é um processo natural em situações agudas. Então, quando a gente precisa tomar uma decisão, num momento de maior demanda, é natural que tenha um pouco mais de ansiedade. O problema é quando a mulher fica exposta a um estresse contínuo. Então, existe uma área no cérebro que a gente chama de hipotálamo. E quando a mulher ela é exposta a um estresse contínuo, a gente ativa esse eixo, que é o hipotálamo, hipófise e adrenal, que libera o cortisol. Então, o cortisol ele é conhecido como hormônio do estresse. E como eu disse anteriormente, ele é extremamente importante em situações agudas. O problema é quando a gente fica sob efeito de cortisol por muito tempo. Então, o cortisol na circulação o tempo todo acaba trazendo tanto adoecimento mental quanto adoecimento físico, porque ele deixa o corpo mais inflamado, faz ter uma tendência maior a ganho de peso nas mulheres e também desregula outros neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, e daí acontecem os efeitos emocionais, que é insônia, cansaço excessivo, irritabilidade. E é interessante que a mulher ela se sente, nesses momentos culpada, ela não tá dando conta de tudo, enfraquecida. E não é a verdade, A gente sabe que tudo isso acontece porque vem de uma sobrecarga a longo tempo e existe, inclusive, essa explicação neurobiológica para o adoecimento. Então, traz vários sintomas, e o principal deles é esse cansaço, essa indisposição, essa sensação de não estar dando conta de nada. Que parece que assim, por que todo mundo dá conta, menos eu? É algo que a gente às vezes ouve das nossas pacientes, Eu deveria estar dando conta, quando na verdade tem um processo aí realmente bioquímico, biológico, que explica tudo o que está acontecendo. Exatamente. É muito interessante, E sobre assumir responsabilidades, assim, Janice, por quê, que a mulher tem nos dias de hoje, não acho que não é de agora também isso, tem assumido tantas responsabilidades, é como se tivesse que ser assim? Nós entendemos que as mulheres elas são muito treinadas para ficarem atentas às necessidades do ambiente. Então, essa responsividade ela é treinada ao longo do tempo e a gente vai ficando muito boa nisso, Então, o que a gente ouve na clínica é que essa habilidade que, do ponto de vista relacional, ela é preciosa, é importante, ao longo do tempo, na medida em que as mulheres vão assumindo mais responsabilidades e não percebem esse desgaste acontecendo, elas entram num estado de alerta.
alerta constante. Então, é muito comum a gente perceber as mulheres falando sobre a necessidade de cuidarem das relações, do ambiente imediato, para que as pessoas se sintam bem, se sintam cuidadas. O problema é quando isso acontece com absoluta frequência e essa mulher não tem um descanso dessa função, que é uma função que acontece em tempo integral. E aí é o que a gente escuta. Um sintoma, por exemplo, que é a irritabilidade, que vai esbarrar também na qualidade das relações. Essa mulher pode se sentir culpada, mas precisa olhar para o que está acontecendo. O que está na base dessa situação? É um histórico de esgotamento que foi acontecendo, que precisa ser olhado para que ações de cuidado efetivo possam acontecer para que ela melhore o estado geral e repense, inclusive, quais são as responsabilidades assumidas. Será que é o momento para ela poder delegar algumas funções? Uma outra fase da vida mudou o contexto? Então, essa liberdade de reavaliar e estabelecer novas prioridades. Isso é muito importante. Sim. Até do ponto de vista de origens históricas, né? Talvez a gente possa fazer essa reflexão, assim, ao longo da evolução, o papel feminino, né? Numa relação mais, assim, vamos dizer, biológica, o papel feminino era de cuidado muito mais da prole, enquanto o do masculino era de fazer a caça e prover o alimento, né? Isso muito lá atrás na evolução. De alguma maneira, a gente estima que isso pode ter chegado né, para a sociedade mais organizada e, de alguma forma, isso vai sendo mantido, mesmo num momento totalmente diferente, que é o que a gente vive hoje, né, em que não é mais tarefa do homem prover o sustento. A gente tem relações que tentam ser igualitárias, né, do ponto de vista do trabalho, do provimento da renda, mas ainda assim se conservam sobre as mulheres essas questões assim, de organização, né? Parece que organizar é uma tarefa da mulher e, como você estava falando, se não houver essa consciência de que preciso dividir um pouco essas questões, nós vamos ter adoecimento. Exatamente, Fabíola. Esse lugar, a mulher ela se coloca como um pilar emocional. Em algum momento a carga fica muito pesada. Sim. Gisele, e que sinais, assim, né, no consultório que você deve observar muito, né, já uma questão mais médica mesmo, a pessoa procura um serviço médico dando sinais, assim, de um desgaste mais crônico, né, até para o nosso público, assim, quais os sinais que a pessoa precisa estar atenta do ponto de vista desse desgaste? Perfeito. Acho que eu posso começar respondendo isso, dizendo que o público feminino costuma ser o último a pedir ajuda. Principalmente as mães, né? Porque pensa em todo mundo primeiro. Então, o filho já passou com psicóloga, já passou com psiquiatra, o marido tá se cuidando, fazendo exercício físico. E a mulher, ela chega já adoecida, né? Dificilmente ela chega num momento para investigar se realmente precisa de uma medicação. Ela já chega bem adoecida, porque o cuidado, ele começa com todos os membros da família. Um cuidado, algo que a gente observa muito também, né, com o envelhecimento da população. Então, cuida dos filhos, cuida dos pais, fica esse papel também feminino, do marido, enfim. E quando ela chega no consultório, ela já chega com sintomas, normalmente um quadro depressivo ou ansioso mais intenso. E daí a gente percebe que esse quadro, ele não é abrupto, né? Tá acontecendo já há muito tempo. Então, começa lá atrás, como a gente disse, com um cansaço excessivo, irritabilidade, alteração leve do sono. E a mulher, ela vai levando essa situação, acreditando que, não, isso tá acontecendo porque eu tô cansada, porque meu filho tá prestando vestibular e eu tô ansiosa. E o tempo vai passando e, ao invés de melhorar, piora. Então, quando chega no consultório, a mulher já chega adoecida com prejuízo importante no dia a dia. Então, com um humor bastante rebaixado, sensação de vazio, de tristeza constante. Eu sempre falo que se sentir triste é comum, né?
O que não pode acontecer é se sentir triste na maioria dos dias por um tempo prolongado. Então, isso já chama atenção para um quadro depressivo. A mesma coisa a ansiedade. A ansiedade, quando ela é situacional, também é esperado. Agora, se sentir ansiosa o tempo todo, em sinal, né, em estado de alerta, como você disse, o tempo todo, com sintomas físicos, que normalmente são taquicardia, boca seca, tremor, já é sinal de adoecimento. Então, quando a ansiedade e a tristeza está acontecendo por um período prolongado e já começa a trazer prejuízo, então alteração do sono, alteração da alimentação, ganho de peso ou perda de peso importante, deve-se ficar atento. Lembrando que esse não é o momento ideal para procurar ajuda. O momento ideal é quando a gente sente que as coisas estão saindo do controle, que esse cansaço está excessivo, que você tá mais irritada do que o esperado. Esse é o momento, e daí junto, né, na consulta psiquiátrica, também, né, na terapia, a gente juntas consegue avaliar se é necessário já iniciar um tratamento ou manter algo mais conservador. Isso é uma dica muito importante, né? Quando começar a perceber os sintomas. E ainda tem uma questão, gente, que todo mundo acho que fala disso, né? Que é o acesso, a conexão com redes sociais. Porque não só para as mulheres, mas todo mundo que tem ali, né, que vê, que acompanha redes sociais, nós estamos o tempo todo sendo bombardeados, assim, por modelos, né, de comportamento, modelos, assim, de administração da vida. Então, em geral, a gente recebe bastante no consultório mulheres que começam a ter muitos sintomas de tristeza, de desgaste, também por ver tanta gente, né, nas redes sociais conseguindo fazer uma série de coisas e parece que assim, só eu que não consigo, né? Então a gente ouve esse relato, é bastante frequente. Eu vejo no Instagram a fulana que eu sigo, não sei quem. Por que a fulana consegue se manter bonita e ela, né, relata na rede que ela administra mil coisas, uma pessoa de alto desempenho? Então é quase uma obrigação ter alto desempenho, muito porque a gente tem acesso a modelos, né? Desde sempre, na verdade, o ser humano tem uma tendência de comparação. Comparar-se com outros é uma coisa muito natural para a nossa espécie. E então, hoje que a rede social está no nosso aparelhinho, a gente, né, habitua, a gente tem o hábito de ficar comparando e olhando, mas ainda nós vamos ter um sofrimento aumentado, né? Eu fiquei observando com mais atenção a questão das redes agora, ultimamente, até para essa nossa conversa. E me chamou a atenção uma profissional liberal, que não é da área da saúde, ainda bem, que passou provavelmente dos 40 anos, e ela falando, promovendo o trabalho e a carreira dela, falando: as pessoas me perguntam como que eu consigo fazer tudo tão bem. A resposta é que eu faço tudo com muito amor. Quando a gente faz com amor, a gente consegue fazer tudo dessa forma excelente. E, de fato, a gente entende que esse lugar não é sustentável. Se a gente pensar do ponto de vista intelectual, não é honesto fazer essa afirmação. Então, como você falou, Fabiola, a gente fica sendo bombardeado de receitas, como se a gente estivesse falando como é que a gente tempera a comida. E faz tudo tão bem, porque é com amor, né? Mas a estruturação da vida, ela não acontece dessa forma. A gente precisa ter ações sustentáveis. E a questão da vida equilibrada é um mito. A gente vai se equilibrando. A gente, em cada momento da vida, a gente precisa identificar qual é a prioridade. Onde é que eu vou estar agora? Porque eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Se a gente reconhece as prioridades, a gente já está numa condição melhor. Essa situação, né? E até essa questão do fazer por amor, né? É maravilhoso, sim, a gente tenta colocar amor em tudo que faz. E o amor em relação a si mesmo, que tem que se refletir minimamente em autocuidado, em reconhecimento dos próprios limites, né? Do que em cada momento é possível, o que não é. Essa coisa também do abrir mão. As pessoas têm muita dificuldade ao longo da vida e abrindo mão de situações que precisam ficar para trás. Exatamente.
E você contando essa história do fazer tudo com amor, como se fosse a receita. O que acontece é que dentro, né, do consultório, naquele ambiente de segurança, quando a gente pergunta, e aí, como é que você realmente está dando conta de tudo? A mulher fala, sim, eu estou fazendo tudo mal feito, tudo pela metade, porque a realidade é outra, né? É impossível, a gente... humanamente impossível dar conta de tudo, independente do amor, e daí gera essa culpa. Mas será que eu não estou fazendo... né, o suficiente? Será que eu não amo o suficiente minha família, Exatamente, é um problema isso. É um problema. Porque gera culpa, né? Instala culpa imediatamente. E é uma vitrine real, né? Assim, a gente... São cortes da vida de uma pessoa que a gente admira e a realidade é muito diferente do mostrado. Então, essa comparação não é realmente saudável. E agora falando um pouquinho também dessa questão do estresse na vida conjugal, Janice, eu queria te perguntar um pouco sobre o relato de mulheres, né, que você trabalha muito com mulheres, o relato de mulheres sobre o vazio que muitas vezes é sentido dentro de um relacionamento, que isso pode ser um estressor grave também, né? Isso. Um vazio que a gente pode compreender como um sentimento de solidão mesmo, o que a gente entende como uma necessidade de conexão emocional que não acontece, pelo menos não acontece na medida da necessidade dessa mulher. E quando a gente olha para essa situação, por que ela pode estar em contato com esse sentimento de vazio? Talvez as conversas não aconteçam de uma forma mais aberta, porque as pessoas não desenvolveram essa habilidade dentro da relação, compartilhar o mundo interior. E também acontece muito dos relacionamentos obedecerem essa lógica da performance. Então, o casamento SA, performado. Começa assim, no café da manhã, qual é a pauta do dia, briefing inicial, briefing final. Eu estou exagerando aqui, mas a gente sabe do que isso está falando, que é aquele automatismo da relação. A relação fica muito eficiente, mas ela não oferece exatamente esse lugar de descanso, onde a gente não precisa performar. Né? É um lugar onde a gente pode compartilhar situações da vida, a gente pode entrar em contato com circunstâncias que assumem a nossa imperfeição e ainda assim a gente não vai se sentir inadequada, né? Em falta por causa disso. Então, a conexão emocional que é necessária tanto na relação conjugal, parceria amorosa, mas a mulher ela precisa encontrar isso em outras formas de relacionamento. Amizades, aqui a gente está pensando em qualidade principalmente, não quantidade. Quem é a amiga com quem você pode estar, que você pode compartilhar qualquer situação sem que ela te traga uma solução? É uma escuta atenta que permite que aquilo seja melhor elaborado, compreendido, porque a gente precisa também de conversas como espaço de elaboração e não busca de solução de uma forma prática. Então, em geral, é essa queixa. A mulher ela tem uma necessidade de conexão emocional que não está sendo atendida na necessidade dela. Você está falando de uma carência, talvez, de relações mais profundas, mais íntimas, em que as pessoas, de fato, possam colocar, né, o que realmente sentem, o que precisam em cada momento. Isso, exatamente. Porque é muito comum a gente ouvir que a mulher ela se sente criticada e punida quando ela começa a compartilhar, porque aquilo é compreendido como queixa. Você está se queixando do quê? Não está bom? Mas eu achei que você estivesse feliz. Se você está falando sobre isso é porque você não está feliz. Então não existe o espaço para compartilhar questões que são íntimas, às vezes dúvidas, conflitos, ambivalências. Queria até assim aproveitar esse episódio para compartilhar uma série que foi lançada há alguns meses, chamada Tudo Culpa Dela. Em inglês é All Her Fault. É uma série de 4 episódios que traz de uma maneira assim muito interessante, né, com um argumento de uma investigação, que acontece um sequestro, mas o pano de fundo da série é uma reflexão sobre a mulher nos dias de hoje. Então, essa questão das relações mais profundas, né? Mesmo em termos de amizade, no relacionamento conjugal, isso aparece de uma maneira muito bacana, assim, nessa série.
E muito mais sobre o que nós estamos falando aqui, né? De uma sobrecarga, de um adoecimento, de uma responsabilização para a mulher de uma série de coisas da vida. Então, quem puder assistir, vale muito a pena. Tudo culpa dela aí nos streamings. E agora nós podemos falar um pouquinho também sobre transições de vida, né? Algo que também é muito difícil para o ciclo da vida da mulher, que é o climatério. Então, como é que a gente pode entender assim, o climatério e os efeitos que isso pode também trazer para a sobrecarga da mulher? Muito interessante a gente falar sobre o climatério. Para quem não sabe, né, o climatério, ele é a fase de transição, é o período de transição entre a fase reprodutiva da mulher e a fase não reprodutiva. E é o que a gente chama popularmente de pré-menopausa. Nesse período, além de todas as variações, né, emocionais, a mulher se cobrando de não ser tão jovem, talvez como ela não se sente tão jovem como antes, existe uma alteração hormonal muito importante. Então, uma queda intensa do estrogênio e da progesterona. E essa queda desses hormônios trazem algumas alterações na vida da mulher. Então, o fogacho, né, que é aquele calorão, é muito comum acontecer nesse período. Uma queixa importantíssima que chega no consultório é de dificuldade cognitiva. Então, a mulher, ela fica perdida, ela não sabe se ela tá realmente na pré-menopausa, se ela só tá cansada, porque a memória não funciona bem, se realmente já tem alterações hormonais importantes que justifiquem essa dificuldade de lembrar de coisas que antes eram muito mais fáceis para ela. Insônia, então acontece uma mudança muito importante no ciclo do sono. A mulher, ela dorme mais tarde e acorda mais cedo, e esse sono ele passa a ser insuficiente para ela se sentir bem durante o dia. Irritabilidade também é muito comum, além da diminuição do desejo sexual. E daí é outro momento muito importante quando existe essa dúvida, porque dificilmente, né, na clínica a mulher chega falando, olha, eu tô no climatério e é isso. Não, ela chega com essas queixas pra gente investigar se é realmente desse processo natural, né, de transição da vida reprodutiva para não reprodutiva, ou se tem também um adoecimento aí associado a toda a sobrecarga de uma vida, a todas as questões, né, e esse momento muitas vezes, né, Janice, também atrapalha o casamento, atrapalha outro tipo de relação. Então é uma fase importante na vida da mulher e que nós, né, que trabalhamos com saúde mental, conseguimos ajudar ali a entender até que ponto é esperado, até que ponto isso já passou a ser realmente um adoecimento. É importante cuidar, né, de alguma forma. Algumas mulheres vão fazer reposição hormonal, algumas outras, por uma série de motivos, não queiram fazer, não podem, né? Mas estar atento a isso é extremamente importante. E falando um pouco de mudança de ciclo, a gente também poderia trazer aqui uma reflexão sobre, no caso da mulher que se separa, né, Janice? Mulher que se separa, quais são os desafios aí, né, nesse caso? É uma fase pode ter acontecido uma ruptura, uma ruptura que não havia sido pensada ou considerada, eventualmente até por causa de uma infidelidade, por exemplo, né? Ou um casamento que já se desgastou a ponto de tomarem essa decisão. Esse é um exemplo de ruptura, um divórcio, uma separação. Essa mulher, quando ela vem para terapia, ela sente que ela perdeu as referências. Então é um momento muito delicado, porque ela está no intervalo entre aquela vida conhecida, um ciclo que já se encerrou, e a vida que ela ainda não construiu. Então, é muito comum que ela esteja muito insegura, fazendo vários questionamentos, não se sinta em condições ou preparada para retomar uma nova fase da vida. Então, inicialmente, é muito importante que aconteça um acolhimento, porque a terapia não pode se tornar mais um contexto de demanda quando a pessoa não está na melhor condição. E
esse trabalho ele é feito não exatamente em fases, mas considerando algumas situações muito importantes, como uma compreensão do momento de vida daquela mulher, à luz do contexto que ela vive, para a construção e planejamento de uma nova etapa. Para que ela se esperance novamente, mobilize recursos pessoais, estabeleça novas conexões, novos relacionamentos, amizades, como rede de apoio mesmo. Né? Para que, então, uma nova fase da vida consciente seja construída. É sempre muito delicado receber alguém nessa condição, que está saindo de uma ruptura da vida, mas, ao mesmo tempo, é uma das situações mais gratificantes para a gente na clínica, não é, Fabíola? Sim, muito. É muito realizador para um terapeuta que pode acompanhar esse processo. Que a gente falou aqui, né, da ruptura em termos de separação, mas muitas vezes a gente tem também uma ruptura por conta de luto, né? Essa mulher, de repente, perde alguém muito relevante, né? Que poderia ser o companheiro, companheira, ou então um ente querido mais próximo, né? Um dos seus pais, um filho. São situações extremamente... nossa, que ninguém quer passar por isso, né? Que muitas mulheres precisam atravessar. E nós percebemos que sim, há possibilidade de reconstrução, ao longo do tempo, né? Encontrando significado numa outra etapa da vida, é isso que você colocou. Sim, inclusive a transformação, a mudança de fase da vida da mulher, a mudança de fase da vida do relacionamento, porque ela está convivendo com as mudanças que estão acontecendo no parceiro, na parceira, né? Então, se reorganizar e encontrar um sentido para a nova fase, a nova etapa, esse é um processo delicado e importante. Ótimo. Talvez agora nós possamos dar aqui dicas para o nosso ouvinte sobre caminhos em termos assim de prevenção dessa sobrecarga, né, desse adoecimento. O que a gente poderia dizer em termos assim de atitudes que possam prevenir, né, antecipar um adoecimento? Olha, eu acho que no cuidado, né, feminino, o básico sempre funciona. Se permitir, se cuidar, fazer exercício físico, se alimentar bem, olhar para você, dormir bem. E uma coisa que a gente falou aqui, né, que inclusive mostra muito na série que você indicou, é a importância das relações de qualidade, das relações profundas. E como as mulheres costumam se sustentar dentro disso no momento, por exemplo, de divórcio, no momento de perda. Então, essa rede de apoio, essa rede social de qualidade é extremamente importante. Tem alguns estudos que falam, né, o que faz uma pessoa envelhecer bem. E essa parte social entra como um dos principais fatores. As pessoas que estão cercadas de rede de apoio, de amigos, de amigas principalmente de qualidade, envelhecem melhor e com menor chance de adoecimento psíquico, claramente, mas também de adoecimento físico. Então, diminui risco cardiovascular. Então, além do básico, né, dormir bem, se alimentar bem, ter hobby. Eu acho muito interessante que as mulheres têm muito menos hobby do que os homens, e não é porque nós não gostamos, né, de fazer pintura, de fazer escalada, é porque não tem tempo, né? Então, é tanta demanda ali no dia a dia que sobra muito pouco tempo para começar alguma outra coisa nova, que preencha aí o coração e a vida de alegria. Então, ter hobby também é muito importante. Perfeito, isso mesmo. Ações preventivas, você Isso. perguntou, Fabíola? Olha, não dá para inventar a roda, é isso mesmo. O básico que funciona, só que o básico não é tão simples de ser colocado em prática na vida. Então, eu diria que diminuir a autocrítica excessiva, não a autocrítica, porque ela é necessária para que a gente tenha uma compreensão, né, sobre nós mesmos, mas aquela cobrança em relação à performance, a performar sempre muito bem em todos os lugares.
estabelecer prioridade em relação a isso, desenvolver essa consciência e uma consciência de autocuidado. Então, diminuir a autocrítica excessiva e fortalecer o autocuidado através dessas ações básicas. Que o nosso autocuidado, ele não está ligado a um produto que a gente possa consumir, uma experiência que a gente possa viver pontualmente. O nosso autocuidado, ele é sustentado nas ações diárias, aquelas que cabem no nosso cotidiano, e que o compromisso dessas ações é exatamente cuidar da nossa saúde física, mental, emocional e espiritual, relacional também. Então, as mulheres que seguem esse caminho, elas vão encontrar resistência, inclusive. Porque quando elas começarem a estabelecer alguns limites, e limite não é só falar não para o outro, é falar sim e não para a gente também. Sim, eu quero viver isso, é um sonho na minha vida, isso é importante. Não, eu não vou fazer isso porque imediatamente é gratificante, mas depois isso me traz um prejuízo no longo prazo. Essa autoconsciência, ela é muito importante, ela pode ser treinada, aplicada. Cuidar da identidade, porque a mulher que fica nesse lugar de cuidado em tempo integral, uma queixa comum é que elas se sentem não reconhecidas, é como se fosse invisível essa função de cuidado constante. Então, quais outras situações da sua vida, em quais outras áreas você vai buscar a realização, além desse cuidado com as pessoas que são importantes? Então, resgatar esses aspectos em relação à própria identidade. Isso também é autocuidado, autorresponsabilidade. Perfeito. Uma questão também diz respeito às expectativas, né? Um pouco disso que você colocou. A partir da consciência que eu tenho do que eu tô fazendo, quem eu quero ser, qual a mulher que eu quero ser, né? Que papel eu quero ocupar, assim, na trajetória da minha vida, monitorar as próprias expectativas. Porque, já também falando da questão de muito acesso a redes sociais, esse apego a redes sociais, se você fica sentindo que está fazendo um consumo muito de modelos de redes, você terá provavelmente as suas expectativas aumentadas de ser de um jeito A, B ou C. E eu sempre digo que o sofrimento vem da expectativa. Quanto mais expectativa você cria, né, que provavelmente você vai ter dificuldade de atender, é o primeiro passo para começar a adoecer e acreditar que a vida não está tão boa. A gente vai tendo aí uma ladeira, né? A pessoa vai descendo a ladeira a partir disso. E para finalizar, né, além de tudo isso que a gente já falou, a questão de buscar uma vivência da espiritualidade. Seja ela qual você escolher, né, mas ter uma busca, uma vivência em termos de espiritualidade também sustenta a caminhada, sustenta os seus propósitos, né, os valores da nossa vida que sustentam o nosso caminhar. Bom, um dos lugares, um dos contextos muito promissores para se estabelecer relações que são relações continentes do ponto de vista emocional, é uma comunidade de fé, como você está falando, um grupo. Né? Sim. Então, um último recado, se vocês quiserem, para o nosso ouvinte. Acho que, né, para as mulheres que estão nos ouvindo hoje, não deixem de se cuidar, não deixem de pedir ajuda. Isso não é sinal de fraqueza. É importante que a gente cuide, né, de nós mesmas como cuidamos dos outros, né, da nossa família, dos nossos filhos. E, inclusive, para manter esse papel de cuidadora, a gente precisa estar bem fortalecida. Então, o autocuidado é muito importante. Sim. Eu estou lembrando aqui, que não é exatamente uma dica, mas é uma lembrança. De ter ouvido inúmeras vezes algumas mulheres falarem: eu tô com saudade de quem eu já fui, ou do que eu já vivi. E que parte que é essa da mulher? É aquela que ficou em segundo, terceiro, quarto plano, Exato. enquanto ela estava dando conta de todo mundo. Então, parar em algum momento e falar: eu vou resgatar esse aspecto da minha vida, através de uma prática ou de um compromisso. Então, ao invés de manter expectativas em relação ao que esperam dela, talvez ela possa fortalecer os compromissos que ela tem com ela mesma. Tá ótimo, obrigada. Chegamos ao final desse episódio do Interact Talks. Esperamos que a nossa conversa aqui possa ter te ajudado de alguma forma. E até o próximo episódio.